Opa, deu uma falhadinha. Então, isso pode acontecer mesmo. A minha internet, inclusive, vocês devem estar percebendo aí que está oscilando, em alguns momentos dá uma travada. O do Boni aqui travou geral. Eu vou removê-lo aqui, mas daqui a pouquinho ele volta. E eu vou aproveitar esse intervalinho aí, até o Boni estabelecer o sinal dele, para responder uma pergunta da Thaís. Ela coloca ali, olha, ela fala o seguinte: qual seria o conselho de vocês para novos líderes, ou até mesmo para alguém que deseja ser líder? E, Thaís, assim, essa sua pergunta ela é super relevante. Primeiro, porque o novo líder, ou aquele que deseja ser líder, ele tem normalmente o pensamento de que ele vai se tornar líder, de que ele vai ganhar uma posição mais respeitada, digamos assim, dentro da empresa, ele vai começar a ter visibilidade. Então, muitas vezes, o novo líder, ou aquele que deseja ser líder, ele não tem ideia do que está por trás de ser, de fato, um líder, né? Que é muito mais do que você subir um degrau, é muito mais do que você ter visibilidade maior dentro da empresa, é muito mais do que você simplesmente ter uma equipe para estar ali dando ordens ou algo do gênero. Você que é novo ou que aspira a se tornar líder, saiba que o meu principal conselho: conheça metodologias. Eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar de métodos. Eu sou, sim, uma pessoa viciada em método, porque o método te dá visão. Muitas vezes, o novo líder, ou aquele que deseja se tornar líder, ele alcança o cargo de liderança e ele já quer sair falando, pessoal, vamos lá, né? Ele acha que ser líder é só falar, vamos lá, o resultado precisa melhorar, não tá legal, e é muito mais do que isso. Então, quando você utiliza um método de trabalho que te permite olhar histórico, fazer análises consistentes, quando você vai conduzir um feedback, que inclusive o Boniel comentou aqui, ele já voltou, eu já vou colocar ele aqui com a gente para continuar o nosso papo, quando você tem essa visibilidade histórica e vai conduzir um feedback, ele se torna muito estruturado, porque você tem dados e fatos que vão comprovar e embasar aquilo que você está falando para o teu liderado. Então, não caia na onda de grande parte, infelizmente, dos líderes até mais antigos, de querer falar o que tem que ser feito, o que está acontecendo, mas não mostra. E aí, quando a gente vê aquilo que está sendo dito, a tendência é que a gente consiga absorver e entender muito melhor. Então, o meu conselho pegue os dados, utilize de análises. No começo é difícil, mas como tudo na vida, você precisa praticar. Quanto mais você praticar, e se pegar desde o início da sua liderança, pensa você em um ano como líder de equipe, fazendo feedbacks estruturados, direcionando com base em dados e fatos, com certeza você vai ganhar uma visibilidade muito mais rápida, você vai ganhar o respeito da sua equipe, prevenindo o tema do que nós estamos tratando hoje, como agir com uma equipe indisciplinada. Então, se você mostra dados, você está dizendo, você está fazendo tal coisa, tá aqui o teu resultado, tá aqui a tua falha, então você está mostrando, você não está trazendo para você uma responsabilidade que é dele. E aí, dificilmente você vai ter uma equipe indisciplinada. Então, se você começar certo, a tendência é que você voe muito mais alto. Eu vou trazer o Boni aqui novamente. Boni, opa, deu intermitência. Voltei. Que bom, fico feliz. Sim. Quer concluir sua linha de raciocínio? Ou se não, você já responde a pergunta da Thaís aí, Eu consegui acompanhar aí você respondendo a parte da pergunta da Thaís, né? O conselho, né, para novos líderes, né? Ou até para quem deseja ser líder, né? Eu acho que tudo parte do princípio da clareza na comunicação, tá? Eu acho que para ser um líder, você tem que ter ciência de que você não pode ter medo de comunicar, você não pode ter medo de conversas difíceis, você não pode ter medo de chamar a pessoa para perto e falar, cara, você errou. Porque é nesse momento que você vai saber se a pessoa realmente está afim ou se ela está só de passagem. Né? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que já passaram por isso em algum momento, mas, acima de tudo, prevenir, né? Para que ele não passe por isso, caso ele ainda não tenha encarado uma equipe indisciplinada ou algo do gênero. Então, eu quero começar, primeiro, assim, perguntando para você, Boni, como é que você me conheceu? Como foi para você me conhecer e no que a Nice, o que a Nice contribuiu na sua vida nesse período de 6 meses que nós trabalhamos juntos? A conheci no momento em que tudo estava pegando fogo, tudo era urgente, tudo era necessário, tudo era rápido. Tem uma reunião aqui, uma reunião ali, e quando você chegou, você trouxe uma ideia bem bacana, que foi de deixar a gente dividido, nós em 3 gerentes que somos hoje na nossa operação, né, na nossa linha de negócio, dividir aquela coisa de estratégico, tático e operacional, né? Num primeiro momento, para mim, foi algo diferente, inusitado, algo que eu não tinha experimentado, mas que
lembra que você colocou assim, o que vocês gostariam de fazer? Primeiro você jogou para a gente escolher. E aí, de cara, eu falei, eu quero operacional. Por quê? Porque eu estava no operacional. Eu sempre estive no operacional, né? E depois você trouxe os detalhes de cada posição. E aí eu vi que naquele momento, de fato, eu me encaixava mais no estratégico, né? Pelo conhecimento, pela vivência da operação, pela facilidade com os números, com os relatórios, né? O relacionamento com o cliente. E posso afirmar com 100% de certeza que foi muito acertado, foi muito bacana e está sendo, né? E aí novas oportunidades se abrem. Foi muito bacana mesmo. Que incrível, nossa, muito bom ouvir isso. E eu me lembro que logo que eu cheguei, Boni, assim, foi um momento muito especial para mim, porque eu já te contei isso, né? Mas para quem não sabe, eu já estava fora do mercado de trabalho há um pouco mais de 2 anos, porque eu, junto com a Kitty, que é a minha irmã, nós decidimos transbordar o que nós conhecemos desse setor. Então, nós unimos a nossa experiência prática, vivencial, e a gente falou assim, cara, já passamos por tantas coisas que tem pessoas que precisam saber aquilo que a gente conhece. Então, bora unir tudo isso que a gente sabe e vamos realmente criar canais, mergulhar nesse mundo digital. Então, nós estruturamos um projeto, nós temos a nossa empresa fora, então, assim, a gente tem realmente um projeto muito sério e que a gente pensa muito grande, sabe, Boni? Lá na frente mesmo, de viver de mentorias para ajudar essa liderança de equipe que precisa tanto de direcionamento. E aí, depois de 2 anos e pouquinho, veio a pandemia, eu já tinha uma metodologia de trabalho que era validada ao longo desses 15 anos que eu já atuava como líder. E aí eu pensei, poxa, mas será que esse método, ele funciona também em home office? Né? Porque com a pandemia, tudo mudou, assim, a realidade do call center mudou completamente. E você sabe, trabalhando comigo agora mais de pertinho, o quanto eu sou íntegra, eu procuro realmente ter muita integridade em tudo aquilo que eu faço, isso para mim é inegociável. E eu falei assim, como que eu vou falar para os meus mentorados que funciona uma metodologia que eu ainda não testei no home office, né? Então eu não sei. E aí eu voltei para o mercado de trabalho e eu não quis voltar para qualquer empresa e me deparei nessa empresa que nós dois atuamos e que é uma empresa que tem valores muito sólidos, que permite você colocar ideias realmente em prática e isso realmente me deu uma energia muito maior. E aí eu cheguei e quando eu estava lá, perdida, né, falando, cara, para onde que eu vou, né? Qual que é o corredor que eu pego aqui no dia que eu fui entregar documentos e tudo mais? Eis que aparece um grandalhão caminhando e conversando com todo mundo ali, e eu percebi o quanto essa pessoa era querida, né? Que é você, né, Boni? E aí você chegou, conversou com todo mundo, eu já me senti super à vontade pela maneira como você me recepcionou, então eu quero aqui em público agradecer pela forma carinhosa como você me recepcionou. Acho que o trabalho que nós estamos construindo juntos, acho não, eu tenho certeza, o fator de você ter sido receptivo, ter aceito realmente, isso fez toda a diferença para o sucesso do que a gente vive juntos hoje. Ninguém faz nada sozinho. Então, você foi uma peça-chave e fundamental para eu conseguir implementar a metodologia que eu tanto amo para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, ó, só gratidão para você. Que isso, Nice, eu que agradeço, né? Eu acho que eu posso dizer, né? Quem me conhece de mais tempo, de longa data, esse sou eu, né? Essa pessoa que, entre aspas, é dada, né? Dentro da empresa. Eu me apaixonei pela empresa que a gente trabalha desde o primeiro dia, pelo código de conduta, pela cultura, né? Então pesquisem aí na internet, né? Sem spoiler, nós estamos entre as 10 mais culturas do mundo. Né? Então, é muito legal poder transbordar isso, né? Com as pessoas que chegam. Acho que eu levo muito a sério a questão da imagem, muito a sério aquela questão a primeira impressão é a que fica, né? E a gente nem sempre tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. E sendo você mesmo, é a melhor impressão que você pode passar para um colega que está chegando, né? Na empresa que você ama trabalhar. Isso é muito bom. De verdade. Sim. Espero que você passe com a gente há muitos anos e que a gente possa, né, ter muito mais desafios, desenvolver mais pessoas, transformar mais ainda a vida das pessoas. Esse é o nosso papel no mundo. Sem dúvida, Boni. Obrigada. E vamos junto, né? E aí, eu quero te perguntar o seguinte, né? Já entrando no tema da nossa live de hoje, que é um tema bastante importante para os profissionais, especialmente a liderança. Como agir, Boni, quando esse líder ele tem uma equipe indisciplinada? Ele direciona, ele tenta realmente mostrar o caminho que esse liderado precisa seguir.
e esse liderado, de fato, não segue o direcionamento dele. Supondo que você está conduzindo aqui uma reunião, um alinhamento com a tua equipe direta, como gerente de operações hoje, o que você diria para resolver, ou pelo menos antecipar um problema que possa acontecer nesse sentido? Vou começar respondendo a sua pergunta, Anais, com uma frase do Bill Gates, que ela diz assim: todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que a gente melhora, né? Então, muitas vezes, uma medida disciplinar, ela acaba se culminando pela ausência de um feedback que seja construtivo, que seja assertivo, que seja baseado em fatos e dados, né? Que, muitas vezes, a falta de orientação leva a pessoa a cometer um erro que é talvez irreversível, que causa um prejuízo financeiro, né? Que causa um prejuízo de imagem, e às vezes a gente acaba, na primeira ação, tendo que aplicar uma medida disciplinar. E confesso para você que, no começo da minha carreira, era algo que me dava frio na barriga, me dava medo. Um funcionário faltava no dia anterior, aí eu ficava pensando, nossa, será que ele tem o atestado? O que será que ele vai me dizer? Será que eu vou precisar aplicar uma medida disciplinar? Como vai ser essa conversa? E gerava um desconforto tremendo, e eu acredito que isso acontece ainda hoje na vida de muitos profissionais. É uma conversa bem difícil, é uma conversa delicada, mas se a gente se preparar para uma medida disciplinar, assim como a gente deve se preparar para um feedback, para um coaching, trazendo todos os pontos de relevância, trazendo tudo aquilo que ele precisa saber, a conversa fica mais fácil, porque no fim das contas, não é você que está advertindo, né? A pessoa, no fundo, ela sabe que ela cometeu um deslize e que ela está sendo advertida, está sendo orientada para aquilo, né? A medida disciplinar, ela tem que ter sempre um peso corretivo, nunca punitivo. Perfeito, perfeito. E você sabe, Boni, assim, o que é muito visível, né? Assim, principalmente a nova liderança, eles têm um receio muito grande de conduzir uma medida disciplinar. Inclusive, eu soltei nas redes hoje um vídeo que eu falo bastante sobre isso, né? Então, o que você falou é muito importante. Quando o líder, ele tem muito claro que a medida disciplinar, ela é corretiva, fazendo uma analogia, por exemplo, com trânsito, né? Se você cometer uma infração, você vai sofrer uma penalidade. Você concordando ou não, você vai receber uma multa ali pela infração que você cometeu. E trazendo para a realidade de uma medida disciplinar que o líder precisa conduzir, funciona muito parecido. Então, se ele já falou diversas vezes com a equipe e ele não está tendo retorno, o que ele precisa fazer? Aplicar a penalidade, de uma maneira muito transparente. Agora, você acredita, Boni, que esse receio que os líderes principalmente têm em conduzir uma medida disciplinar, se dá pelas regras que não são ditas ou que não são explícitas, né, deixadas claras, porque quando a regra é clara, normalmente não há tantos questionamentos. O que você acha Sim. em relação a isso, né? Eles pecam em relação a esse ponto? Eu acredito que há, sim, oportunidades nesse ponto, mas, como já dizia os tempos lá da carochinha, né, quem não se comunica se estrubica. Então, às vezes a falta de comunicação clara, a falta de orientação deixa com que a pessoa tenha dúvidas sobre determinado processo, sobre determinada situação, e às vezes comete o erro, né? Então, pode acontecer. E quando o líder identificar que a pessoa errou, não é a primeira vez que a gente vai chegar lá e vai falar, cara, você errou, toma aqui essa advertência e assina. Não. Entender o que aconteceu, acho que levantar dados e fatos. Por exemplo, eu passei a comunicação disso, foi clara, testei com a equipe essa comunicação, né? Eu já fiz isso muito com a minha equipe, às vezes até com folha de ponto, por exemplo, né? Uma coisa que é responsabilidade até do próprio funcionário, né? Dele chegar, fazer a marcação do seu ponto, das suas pausas, porque é responsabilidade dele, de fato. Então, eu tinha alguns problemas com a equipe deles não conferirem a folha de ponto, e aí chegavam no dia do fechamento, com toda a demanda operacional, você vai corrigir folha de ponto e tal, não sei o quê. E aí começa um monte de gente vir assim, minha folha tá errada, minha folha tá errada, corrige minha folha, senão eu vou ter desconto. Porque quando pesa no bolso, aí vira o bicho.
E aí, o que eu comecei a fazer, né? Eu sempre disse, gente, a responsabilidade de bater a folha de ponto, de bater o ponto é de vocês, né? Eu passo o olho para corrigir, para verificar se é um eventual erro ou não, mas, poxa, aplicar uma advertência porque o funcionário não está batendo ponto, porque ele não está preocupado com o salário dele, é um pouco pesado, né? Mas, em vez disso, o que eu fiz? Eu passava para a minha equipe o seguinte, corrigia a folha lá, né, no prazo que eu tenho para fazer essa demanda, e simplesmente ia no corredor e falava, gente, eu revisei as folhas de ponto, mas tem 3 folhas erradas, que eu deixei de propósito. Por que eu fazia isso? Todo mundo parava o que estava fazendo e ia olhar a folha de ponto. Boa! E aí a pessoa já vinha e já alertava se tinha alguma coisa errada ou não, né? E aí eu falava, gente, olha, já passei o olho, se tiver algum erro, é responsabilidade de vocês. Eu já falei isso mais de uma vez. E às vezes, a forma com que você leva uma orientação, a forma com que você comunica algo, a forma que você dá importância a determinada questão, faz com que o seu liderado ele saiba o peso daquilo e não chegue na situação de você aplicar uma medida disciplinar. Mas, em algumas vezes, será necessário. E é importante você separar 2 caminhos, né? Que ou a pessoa tem um gap de conhecimento ou ela tem um gap de comportamento. Quando é conhecimento, a gente ensina, a gente treina, a gente retreina, a gente dá feedback, a gente faz coaching. A partir do momento que você faz todo esse processo, a pessoa demonstra que sabe fazer, mas ela opta por não fazer, é uma escolha que ela fez. Então, ela escolheu ser advertida. E quando você vai para o feedback, vai para a aplicação da medida disciplinar, com toda essa bagagem aqui, falando que você já fez isso, e mesmo assim você... Opa! Deu uma falhadinha. Assim, gente, choveu hoje em várias regiões. Então, isso pode acontecer mesmo. A minha internet, inclusive, vocês devem estar percebendo aí que está oscilando. Em alguns momentos dá uma travada. O do Boni aqui travou geral. Eu vou removê-lo aqui, mas daqui a pouquinho ele volta. E eu vou aproveitar esse intervalinho aí, até o Boni estabelecer o sinal dele, para responder uma pergunta da Thaís. Ela coloca ali, olha, ela fala o seguinte: qual seria o conselho de vocês para novos líderes ou até mesmo para alguém que deseja ser líder? E, Thaís, assim, essa sua pergunta ela é super relevante. Primeiro, porque o novo líder, ou aquele que deseja ser líder, ele tem normalmente o pensamento de que ele vai se tornar líder, de que ele vai ganhar uma posição mais respeitada, digamos assim, dentro da empresa, ele vai começar a ter visibilidade. Então, muitas vezes, o novo líder, ou aquele que deseja ser líder, ele não tem ideia do que está por trás de ser, de fato, um líder, né? Que é muito mais do que você subir um degrau, é muito mais do que você ter visibilidade maior dentro da empresa, é muito mais do que você simplesmente ter uma equipe para estar ali dando ordens ou algo do gênero. Você que é novo ou que aspira a se tornar líder, saiba que o meu principal conselho: conheça metodologias. Eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar de métodos. Eu sou, sim, uma pessoa viciada em método, porque o método te dá visão. Muitas vezes, o novo líder, ou aquele que deseja se tornar líder, ele alcança o cargo de liderança e ele já quer sair falando, pessoal, vamos lá, né? Ele acha que ser líder é só falar, vamos lá, o resultado precisa melhorar, não tá legal, e é muito mais do que isso. Então, quando você utiliza um método de trabalho que te permite olhar histórico, fazer análises consistentes, quando você vai conduzir um feedback, que inclusive o Boniel comentou aqui, ele já voltou e eu já vou colocar ele aqui com a gente para continuar o nosso papo, quando você tem essa visibilidade histórica e vai conduzir um feedback, ele se torna muito estruturado, porque você tem dados e fatos que vão comprovar e embasar aquilo que você está falando para o teu liderado. Então, não caia na onda de grande parte, infelizmente, dos líderes até mais antigos, de querer falar o que tem que ser feito, o que está acontecendo, mas não mostra. E aí, quando a gente vê aquilo que está sendo dito, a tendência é que a gente consiga absorver e entender muito melhor. Então, o meu conselho pegue os dados, utilize de análises. No começo é difícil, mas como tudo na vida, você precisa praticar. Quanto mais você praticar e se pegar desde o início da sua liderança,
Pensa você em um ano como líder de equipe, fazendo feedbacks estruturados, direcionando com base em dados e fatos. Com certeza você vai ganhar uma visibilidade muito mais rápida, você vai ganhar o respeito da sua equipe e eles, sem dúvida alguma, vai te respeitar muito mais, prevenindo o tema do que nós estamos tratando hoje, como agir com uma equipe indisciplinada. Então, se você mostra dados, você está dizendo, ó, você está fazendo tal coisa, tá aqui o teu resultado, tá aqui a tua falha. Então você está mostrando, você não está trazendo para você uma responsabilidade que é dele. E aí, dificilmente você vai ter uma equipe indisciplinada. Então, se você começar certo, a tendência é que você voe muito mais alto. Eu vou trazer o Boni aqui novamente. Boni, opa, deu intermitência. Voltei. Que bom, fico feliz. Sim. Quer concluir sua linha de raciocínio? Ou se não, você já responde a pergunta da Thaís aí, ó. Eu consegui acompanhar aí você respondendo a parte da pergunta da Thaís, né? O conselho, né, para novos líderes, né? Ou até para quem deseja ser líder, né? Eu acho que tudo parte do princípio da clareza na comunicação, tá? Eu acho que para ser um líder, você tem que ter ciência de que você não pode ter medo de comunicar, você não pode ter medo de conversas difíceis, você não pode ter medo de chamar a pessoa para perto e falar, cara, você errou. Porque é nesse momento que você vai saber se a pessoa realmente está afim ou se ela está só de passagem. E aí isso é muito importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes a gente tem uma equipe de 20, 25 pessoas e nós somos um único líder, né? A gente faz o nosso papel e muitas vezes a gente desprende energia. E aí a gente acaba desprendendo muita energia com quem não está afim. E as pessoas que realmente estão afim, elas ficam carentes de atenção, de feedback, porque você está perdendo tempo com uma pessoa que não quer. Não que a gente deva desistir dessas pessoas, mas é muito importante a gente saber se elas desistiram delas mesmas. Porque você não vai ter aquele sentimento de culpa. Essa é a minha dica, né? Comunique com clareza, deixe tudo muito, muito às claras, o papel de cada um. O que eu sempre faço com as minhas equipes, independente se você está na empresa há um ano ou se você chegou agora. Se você já ouviu de alguém ou se você não ouviu, você vai ouvir de mim. O que eu espero, qual é o seu papel, qual é a nossa necessidade, e a partir daí a gente vai seguir o jogo. E aí, seguir ou não seguir, como eu falei um pouquinho antes, é uma questão de escolha. É isso aí, perfeito. E tem um ditado, né, Boni, que fala que a gente consegue levar a pessoa até a fonte. Beber a água dessa fonte é uma decisão. É uma decisão que ela precisa tomar. Então, isso vale para líderes recém-chegados, isso vale para aspirantes à liderança de equipe ou para aqueles que, de fato, já são líderes mais experientes. Não sofra ou não invista tanto esforço assim para aqueles liderados teus que definitivamente não querem mais. Só que eu não posso largar de lado, como o Boni colocou. Então, assim, o que você precisa fazer com aquela pessoa que claramente demonstra que não está mais afim? Haja de acordo com as regras do jogo. Simples assim. Sem caracterizar uma perseguição, sem você precisar ficar toda hora pegando no pé. Assim, se semanalmente você criar uma rotina de mostrar para essa pessoa, lembra que eu falei, dados e fatos, que ela não está seguindo a regra do jogo, ela vai sofrer uma penalidade por isso, e isso é natural, isso faz parte. Então, não sofra por pessoas que acabam fazendo propositalmente para tirar o teu foco, a tua paz, e você acaba, mexendo aqui na tua mente, você acaba perdendo o equilíbrio emocional, muitas vezes perde a tua razão como líder, e é isso que gera frustração, é isso que gera muitas vezes a desmotivação da equipe e tu, inclusive, como líder de equipe. Invista todo o teu esforço para aquele liderado teu, que você percebe que não está conseguindo alcançar os resultados, por exemplo, mas ele quer, ele só não sabe. Então, o que fazer para mostrar o caminho certo para ele? Não é o inverso, você não tem que direcionar todo o teu esforço para aquele cara que claramente não está mais afim. Não faça isso. Se você inverter essa regra, você vai se desgastar, você vai perder peças muito importantes na sua equipe, porque eles não vão achar que você está dando valor, que você está vendo o trabalho deles ali. Então, preste muito atenção, porque esse detalhe é essencial para você como líder, independentemente do tempo que você tenha como líder de equipe. Faz sentido, Boni?
Faz total sentido, Nice. Um funcionário indisciplinado, ele acaba por sugar toda a sua energia. Por vezes, e aí trazendo um pouquinho para mim mesmo quando mais novo, eu sou novo ainda, né? Apesar Todos nós de aprendemos ter todos os dias. sim. É que eu costumo falar que eu tenho 20 e poucos anos e às vezes passa, né? Mas, enfim, faz parte. Um funcionário disciplinado, ele suga muito da nossa energia e aí, às vezes, a gente passa a noite sem dormir. Como eu falei, a gente fica pensando na forma de como agir com aquela pessoa. Mas, no fundo, a analogia que a gente pode fazer de um funcionário disciplinado é, às vezes, é de uma criança mal criada. No fundo, ele só quer atenção, né? E aí vale a pena, né, antes de perceber que essa pessoa desistiu de si mesma, bater um papo bem sincero com ela e que no fundo, toda criança quer é ser tratada como adulto. Ela imita comportamentos de um adulto. E o funcionário disciplinado não é muito diferente disso. Ele quer ser tratado como adulto, ele quer ter a atenção que o resto da equipe tem, que às vezes a gente acaba por ser um funcionário disciplinado, às vezes a gente comete o erro de não acreditar mais, não deixa as coisas tão claras, e aí ele faz isso para chamar a atenção. Né? Então, tenha uma conversa franca e honesta. Entenda o que o funcionário espera da empresa, o que o funcionário espera de você como líder. E alinhe as expectativas. Deixar muito claro. Isso a gente consegue fazer, isso a gente não consegue fazer. Como vamos seguir? E aí eu tenho certeza que a vida vai ficar muito mais fácil. E na sua opinião, Boni, como gerar compromissos com pessoas indisciplinadas, né? Porque, às vezes, assim, quem trabalha com atendimento ou quem trabalha com vendas, você sempre vai ter algum tipo de meta relacionada ao seu modelo de negócio, né? Então, que varia de negócio para negócio, mas sempre vai ter meta, né? A nossa vida dentro de call center é trabalhar realmente com metas. E aí, o líder de equipe, ele firma compromissos com pessoas que, de fato, ele sabe que na hora que ele fechar com esse cara, o cara vai junto com ele. Mas tem aquelas pessoas que são disciplinadas, que tá ali só para ganhar o dinheiro do mês, o salário do mês, e se conforma com isso e tá tudo bem, desde que ele não prejudicasse a equipe. Como, na sua opinião, o líder ele pode ser muito assertivo nesse momento de firmar um compromisso com essa galera mais indisciplinada? O que eu costumo fazer, Nice, que realmente dá certo, é fazer com que, depois dessa conversa honesta e franca que a gente vem a ter com o colaborador, que ele defina os compromissos. Falar, a gente tem uma meta específica. Quanto você consegue me entregar por semana? Deixa ele definir. E aí vamos chegar num acordo, né? Cara, e aí você tendo o histórico dele, né? Que é muito importante, né? A gente dentro de uma metodologia de trabalho ter o histórico desse colaborador, até para você saber argumentar. Importante na hora do feedback é você conhecer, né? E aí, de repente, ele traz um compromisso que ele já fez muito mais no passado. E aí, é jogar real. Cara, no passado você já me entregou 2 vezes mais que isso. Por que agora a gente vai firmar um compromisso com menos? Entrega pelo menos o que você entregava no passado. Ah, então igualar isso eu consigo. E aí, a partir do momento que firma esse compromisso, faz o acompanhamento. Tá? Não deixa ficar aquela coisa maçante, chata, de a todo momento falar sobre o tema, sobre o assunto, para não parecer que é forçado, mas sempre que você tiver uma oportunidade direta, diga para a pessoa, combine encontros, de repente, semanais, para falar do resultado e alinhar a expectativa novamente, ver se o compromisso está sendo atingido e, de repente, estimular um pouco mais. Surpreenda essa pessoa. Essa pessoa, às vezes, ela não espera que você vai fazer um elogio, ela não espera que você vai chegar e vai perguntar: ei, fulano, tá tudo bem hoje com você? Porque talvez ela não tenha vivenciado essa proximidade de líderes anteriores. Porque a pessoa ela não entra ruim na empresa. Ela não entra uma pessoa indisciplinada. Em algum momento ela se perde. Entendeu? E aí seja por ela mesma ou seja por uma liderança. Às vezes a gente está tão atolado com a demanda, com o que a gente tem que fazer, reuniões e tal, que às vezes a gente acaba deixando passar coisas mínimas que na vida do funcionário faz diferença. Total. Então, seja próximo da sua equipe e firme esses compromissos, mas não deixa no ar, não deixa só mais uma planilha lá para você preencher quando você lembrar. Não, volta, cria uma recorrência no seu calendário, na sua agenda, volta naquele compromisso, volta naquela agenda com o funcionário e fala com ele.
Eu tenho certeza que esse é um jeito muito legal de você firmar compromissos com pessoas indisciplinadas e colher resultado. E do restante da sua equipe a gente não pode deixar de lado, né? É aquele cara que pode mais, conta com a ajuda dele, tenho certeza. Muito bom. E Boni, assim, né? É claro que o nosso objetivo, quando a gente conduz um feedback mais estruturado, firma os compromissos, é que realmente essa pessoa reaja e ela realmente desperte para o potencial que ela tem. Mas e quando acontece o inverso? Olha só que situação interessante, né? Que aconteceu recentemente. Ocorreu lá uma mudança de equipe. E aí, uma das novas representantes que entrou na equipe de um dos líderes da operação, a supervisora estava fazendo uma reunião de equipe, se apresentando, contando como seria dali em diante, e um dos representantes comentou algo assim: vixe, então você não vai gostar de mim, porque eu já estou vindo com um desvio. Na operação, a gente é medido também por NPS, e aí a gente está falando de detratores, que o nível de satisfação que esse cliente tem, né, com o atendimento, com o processo, enfim. E aí ela falou: vixe, então você não vai gostar de mim, porque eu já estou vindo para sua equipe com um detrator. E a líder, ela continuou ali falando com a equipe normal, meio que deu uma ignorada ali no comentário e tudo mais. O que você faria de diferente numa situação como essa? Porque você está conduzindo uma reunião, você está falando ali de temas bastante abrangentes, e a pessoa, você falou aí de chamar a atenção, né? E a pessoa chamou a atenção do jeito dela, dizendo assim: ixi, então você não vai gostar de mim, porque eu já estou vindo para sua equipe com uma falha. O que você faria numa situação como essa? Esse é um exemplo clássico de um disciplinado que quer chamar a atenção, né? Eu acho que a líder, ao continuar a reunião, sem dar muita atenção naquela hora, eu acho que é o mais adequado, né? Seguir e ver se vai ter um novo episódio ainda na mesma reunião, que aí fica chato e aí a gente deve parar para evitar um tipo de conflito, exposição, coisa do tipo. Se a reunião seguir o normal, ao final dela, eu acho que é o mais correto chamar esse profissional e entender, né? É óbvio que a gente vai olhar o histórico da pessoa, né? Quando chega um colaborador de outra equipe para a gente, né? É muito natural que a gente olhe o resultado, mas isso não pode ser um fator que já deixe a gente se influenciar por aquilo. A gente não conhece a pessoa, a gente está olhando o resultado. É igual quando a gente contrata um profissional, quando a gente faz uma entrevista, a gente olha o currículo, né? Mas a pessoa só sai da empresa por comportamento, que ela deixou de produzir aquilo que ela se vendeu na contratação, né? Então, essa é uma situação em que cabe, né, já que estão se conhecendo e a pessoa quis chamar a atenção de imediato, falar: ó, eu tô aqui, eu sou o popularzão da sala aqui, ó, ninguém me tira dessa empresa porque eu sou o bambambam, né? Tá lá cheio de notas ruins e tal, mas eu acho que após a reunião, chamar essa pessoa, né? Primeiro, eu estou bem para conduzir o feedback que vai ser quente? Se não, aguarda até o dia seguinte, às vezes a pessoa pode estar de cabeça quente também. Nunca siga um feedback se uma das partes estiver muito acalorada. Espere o momento oportuno. Siga o feedback com a pessoa da seguinte forma: o que eu posso esperar de você? A pessoa não espera esse tipo de pergunta. A pessoa não imagina que eu vá perguntar isso para ela, porque ela imagina de verdade que eu já sei o que esperar dela, mas ela não sabe dizer. Isso às vezes já causa um primeiro desconforto. Fala: putz, esse cara não tá para brincadeira. E aí, ouça. E aí alinha a sua expectativa, de fato, com o que é realidade, o que é fato, o que é necessário. Né? Novamente, voltando no assunto da comunicação. Deixe claro. E a partir daí, voltamos para o início da trajetória. Identificou gaps de conhecimento? Ensine. Identificou gaps de comportamento? Siga a escala disciplinar. A pessoa tem a opção de seguir ou não seguir. Isso não é ruim, gente. Não é seguir a ferro e fogo. Mas comportamento a gente corrige com disciplina. Muito bom. Ponto de vista bastante interessante, Boni, muito legal mesmo. Eu também, assim, já vivi situações muito parecidas. Eu tiro algumas conclusões, né? Eu faço algumas análises diante desse ocorrido. Então, o primeiro deles, para representante fazer um comentário como esse, né? Ah, então você não vai gostar de mim porque eu já venho com
eu já venho com detrator, eu já venho com desvios, é porque muito provavelmente ela já tenha esse rótulo de gestões anteriores que já não deram para ela a atenção e a importância devida. Então, quando ela fala isso para uma nova liderança, ela já está ali testando se para ela vai ser mais do mesmo. Na minha opinião, ela testou o líder ali naquele momento. Então, se fosse uma situação comigo, eu gostei do seu ponto de vista, mas talvez eu iria numa linha um pouquinho diferente. E, gente, não tem certo, não tem errado. Nós estamos aqui colocando diversos pontos de vista para que você avalie o melhor cenário para a tua realidade e teste, né? Coloque em prática, quem sabe pode dar algum tipo de resultado diferente aí para você. Então, no momento que ela falasse isso, se eu estivesse conduzindo a reunião com a equipe, o que eu falaria? Eu pararia naquele momento e falaria assim, supondo que fosse você, Boni, eu ia falar assim, Boni, não quero ouvir você falar mais isso. Todo mundo aqui tem a mesma importância, errar faz parte do jogo, eu como tua supervisora vou te ajudar a entender onde você está errando e a gente vai junto, beleza? Então não comenta mais coisas negativas assim, combinado? E aí eu já ia mostrar para ela, talvez uma postura diferente, a equipe já ia perceber que eu ia acolher essa pessoa, né? E talvez até no momento eu poderia valorizar, né? E dizer assim, olha, dentro dessa equipe que você está chegando, Boni, tem caras que são muito feras, e com certeza você será ajudado por eles também. Então, relaxa, esquece o que você já viveu, de repente alguma situação traumática, e bora para frente fazer acontecer. Então, esse é uma primeira análise que a gente pode fazer de uma situação assim. E a segunda faria como você, Boni, mesmo eu tendo dado essa nela no meio da reunião de uma maneira sem ser expositiva, mas falando assim, ó, não vou aceitar comentários negativos, eu também manteria ela no final, mas eu encerraria a reunião deixando claro para a equipe que eu vou trocar uma ideia um pouco mais aprofundada com ela. Então eu falaria, Boni, fica, por favor, aqui na sala. Galera, podem voltar para o atendimento. Obrigada pela atenção e tudo mais. Porque a equipe ia perceber que eu não ia deixar passar batido aquele comentário que pode gerar um trauma ainda maior nela, né? Então, tudo isso gera realmente um nível de atenção diferente, o líder passa a ser respeitado de uma maneira diferente e ele vai conseguir salvar uma alminha, porque esse é o grande papel de um líder, né? É você, de fato, transformar vidas, é você causar realmente esse transbordo de luz, de energia, porque se não for para ser assim, não seja líder, né? Então, assim, eu penso que dá para tirar essas duas linhas, né, Boni? Eu acho que seria bem interessante, né, esse contexto também. O que você acha? Ô, Nice, sobre seu ponto de vista, eu concordo também. E muitos aqui que estão nos vendo hoje devem pensar, nossa, mas essa postura da Nice não expôs o colaborador, chamou a atenção dele na frente de todo mundo? A gente tem que dar um passo atrás e ver que a pessoa se expôs antes. Então, nessa situação, não foi nada expositório. Ela chamou a atenção e ela teve a atenção que era cabida para aquele momento. Ser mais incisivo, gente, não precisa ser ríspido, não precisa ser grosseiro, não precisa falar, eu sou o supervisor aqui, então abaixa a bola. Não, é mostrar quem é a autoridade ali naquele momento, né? A pessoa, ela optou por querer causar um tumulto na reunião, e isso não pode acontecer, né? Mas, como a gente pôs aqui dois pontos de vista diferentes, duas formas distintas de conduzir, e que podem ter resultados também distintos. Né? Eu acho que vale. A gente sempre vai ter um colaborador que possa ser indisciplinado no nosso time, né? Por N fatores. E aí a forma que você conduz é o que vai trazer o resultado. Mas importante, gente, nunca deixe passar. Nunca deixe passar, porque vai ter uma segunda vez se você deixar passar. Esse é o ponto. E vira um vírus, né? Vamos colocar assim, vira um vírus na equipe. Porque se você ali deixou passar, o que acontece nos bastidores, você não consegue controlar, principalmente quem trabalha em home office nesse momento. E uma vez que você finaliza ali a conversa, quem garante que eles não vão continuar aquilo, um fomentando a coisa negativa para o outro, e aquilo cresce de uma maneira que depois você não consegue controlar. Então, é muito importante esse ponto. E você falou uma palavra, Boni, que para mim, ela é muito importante. Você comentou sobre o fato de disciplina, né? Do líder realmente não deixar passar. Muitas vezes, quando ele deixa passar, o que você acredita, e falando para a galera mais nova, né, que está chegando no call center ou numa liderança ou deseja se tornar um líder, quais são os impactos de negligenciar uma situação que aparentemente é inocente, mas que pode, o que pode gerar na equipe depois, se você não trata? Não existe nada mais desconfortante para um líder
que uma situação como essa exemplificada aí, um funcionário que chama atenção ou que faz um comentário que é inapropriado durante uma reunião, que tem mais gente. Se você deixar passar, pode acontecer de ele fomentar isso na equipe, tá vendo? Ó, o líder não tem pulso firme. Gente, vamos tocar o terror aqui porque não vai dar nada, não acontece nada. E na hora que você decide, né, falar, eu vou aplicar medida disciplinar nesse colaborador porque ele já passou do limite. E aí ele fala na sua cara assim, mas eu já fiz isso tantas outras vezes, nunca aconteceu nada. E aí você desmorona, você fica sem palavras, aí você fica vermelho, você fica sem reação. E aí quando você menos espera, a sua equipe inteira tá fazendo a mesma coisa. E aí perder o controle é a pior coisa que um líder pode ter dentro do time. Quando perde-se o respeito dos seus liderados, você precisa voltar para sua mesa e repensar nas suas atitudes, na forma que você está conduzindo. Tá? O funcionário ele precisa fazer por ele mesmo. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas aquele cara lá ele tem o melhor resultado, ele faz por mim, ele me representa e tal. Não posso afirmar que é um pensamento errado, mas, cara, se isso acontece no seu time, você não vai ser promovido. Porque a empresa vai deixar de vai te promover, e aí a sua equipe, quem for assumir a sua equipe vai ter um baixo desempenho, porque a equipe fazer por você. Não pode ser assim. Então, tenha o respeito do seu time e o seu compromisso. Isso vem com as suas atitudes, sua parceria no dia a dia. E como eu falei lá no começo, pessoas precisam de feedback. Só assim elas melhoram. Verdade, eu super concordo. Acho que assim, o feedback, Boni, ele é a principal ferramenta do líder de equipe. Se ele fizer uso recorrente de feedbacks estruturados, porque quando você não conduz um feedback estruturado, trocar ideias faz parte do dia a dia, você não precisa ser formal em tudo que você faz, acaba ficando chato, né? Mas quando você realmente precisa tratar uma situação, o feedback precisa ser estruturado, porque senão não vai ter crédito. E aí acaba acontecendo algo que a gente vê acontecer de maneira muito frequente dentro do call center. Você tem aqueles líderes que são carimbados pelos representantes como líder bonzinho, e você tem aquele que é o líder ruinzinho, aquele chatão, o cara que pega no pé. Por quê? Porque não existe um padrão de trabalho. Então, indo aqui, né, para o final da nossa live, infelizmente, passou 1 hora quase, Boni, eu nem percebi de tão delícia que está essa nossa conversa, mas eu quero colocar um assunto bastante importante, né, que é o padrão de trabalho. Então, eu quero que você faça aqui uma análise muito rápida, dizendo assim, para você, o que conhecer uma metodologia de trabalho fez de diferença, gerando esse padrão de trabalho tão necessário dentro do call center? Porque é essa a minha busca, é isso que eu realmente tenho como foco. E outro dia a gente conversando, você falou assim, Nice, o teu propósito virou o meu propósito. Isso para mim foi incrível de ouvir de um cara como você, que eu sei que vai comprar isso. Então eu queria ouvir assim, né? Como o método ajudaria essa galera a criar esse padrão, sabe? E não ter esses rótulos de líderes bonzinhos e líderes que são chatões. Sobre o método, é algo que é fundamental, é necessário para os líderes de hoje. A gente vive no mercado em que a velocidade é muito grande de mudança das coisas, e a gente precisa ter um mínimo de base, de estrutura, para que, quando uma mudança vier, a gente consiga se adaptar a ela rapidamente. Qual é o conceito da palavra padrão? Né? Quando a gente pensa em padrão, vamos pensar num automóvel. Todos os automóveis têm 4 rodas, tem um motor, tem um volante, né? Tem um câmbio, seja automático ou manual. E aí, todas as montadoras têm um padrão do que é ser um automóvel. Agora, se tem airbag, se tem vidro elétrico, isso é perfumaria, é algo que a gente vai adaptando. Mas a gente tem que ter um padrão para que o carro possa andar. Né? Não adianta ter um motor hiperturbo que não tem as 4 rodas do padrão. Esse carro não vai andar. Né? E o método traz isso. O método traz base para que você consiga analisar a sua equipe, para que você consiga ter os seus ofensores agrupados, ter um time homogêneo,
e daí você conseguir fazer ações com mais estrutura, mais embasadas, com direcionamento, conseguir medir antes e depois. Né? Se você não separa um grupo hoje, que ó, eu vou tomar esse grupo como foco para análise. Semana que vem você vai olhar, e aí? Mas quem que era meu ofensor? Pera, como que eu vou falar que meu resultado melhorou ou piorou? Sem saber em quem eu atuei. Né? Então, o método, quando você trouxe o método para a gente, já na nossa divisão de estratégico, tático e operacional, fez todo sentido. Né? A gente conseguiu dividir as tarefas, dividir as atividades. A gente vivia numa situação em que a gente trabalhava trocentas mil horas por dia, supervisores também atolados fazendo banco de horas, e mesmo assim a agenda não cabia dentro do dia, e hoje a gente consegue trabalhar de forma muito mais leve. Depois que se ganhou estrutura, ganhou corpo, né, a gente consegue até disseminar para outras operações, algo que vem dando muito certo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. E para onde eu for, eu vou levar. E eu tô junto. Coloca a sua patente, tá? Se você não colocar patente, depois eu não vou querer cobrança de royalties. Não me vem com essa, hein? Muito bom, Boni. E eu sei que você agora, né, encara um super desafio de mais uma implantação na sua carreira, né? Você vai implantar... Minha terceira, dentro da empresa que a gente está hoje, é a minha terceira. É verdade. Você vai encarar uma implantação, um negócio muito importante para a empresa que nós estamos atuando juntos. E o que eu quero dizer é que, assim, né? Conte muito comigo. Porque a galera nova da tua operação já vai começar lindo, com um método super bacana, né? Então, obrigada pela confiança, Boni. Muito bom. Para finalizar, suas considerações finais. Com certeza. Eu também comecei como operador, sentado numa PA. Né, foi para o meu primeiro emprego, achando que eu ia, sei lá, ia trabalhar num escritório, que eu ia, né, mexer no computador e essas coisas assim. Não imaginava, quando eu coloquei o headset na cabeça, que eu comecei a atender, eu não imaginava que eu ia me tornar um gerente de operações um dia. Mas lá muito novo, não sabia que rumo minha carreira ia tomar. Mas o rumo que eu tomei foi, cara, eu vou ser disciplinado, eu vou ser comprometido, e isso me trouxe aonde eu estou hoje, e continuando assim, né, invicto aí, quase 18 anos de carreira, nunca levei uma advertência, hein, gente? Sigam meu exemplo. Então, e é isso que eu quero que vocês sejam claros com as suas equipes, independente se o cara está começando hoje ou se ele já vem de outras equipes, alinhe as expectativas, defina qual é o papel dele, defina seus objetivos, trace as suas metas, trace os compromissos e faça acompanhamento. Dê o feedback, faça sessões de coaching com essa pessoa, desenvolva, delegue quando necessário, mas não delargue, delegue. Delegar é acompanhar a atividade dessa pessoa. E entenda a entrega. Se ocorreu dentro do esperado, parabéns, show. Se não ocorreu dentro do esperado, feedback nessa pessoa. Feedback. E só para fechar, gente, se vocês querem ter pessoas de alta performance dentro das suas equipes, tratem essas pessoas como adultos. Tem sempre uma criança birrenta dentro do time, mas no fundo ela quer atenção. Tenho certeza que com isso vocês vão ter muito sucesso. Obrigado, Nais, pela oportunidade. Estou muito contente, muito feliz, e que surgiu os convites para outros temas aí. Estamos juntos até depois do fim. Com certeza, já é, meu querido. O Boni, assim, eu que agradeço, né? Assim, para mim foi um prazer. É um prazer diário estar ao seu lado todos os dias, aprender com você todos os dias, trocar práticas todos os dias. Eu quero que você realmente conte muito comigo também para te ajudar nessa sua jornada linda profissional. E da mesma forma, eu conto sempre muito com você. Então, eu quero dizer para vocês que estão acompanhando o canal, espero que vocês tenham curtido demais essa live. A gente fez com muito carinho, abordando temas que realmente são dores e que têm o objetivo principal de transbordar o que a gente conhece, o que nós já vivemos e trocar um pouquinho, né? De prática com vocês que estão começando, que de repente vai passar por algo que a gente comentou aqui. Boni, gratidão demais. Uma noite abençoada para você.
Obrigada por ter aceito o convite de bate-pronto. E aqui na live tem vários líderes que com certeza eu vou estender o convite e trocar vários papos de líderes aqui com eles também. Gente, obrigada por acompanhar a live, por estar com a gente aqui até agora. Obrigada, que vocês tenham uma noite nice. Valeu!